Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E a gente sabe que devido à pandemia de Covid-19, alguns trabalhos, empresas, resolveram aí apostar no modelo híbrido, o que aí não extinguiu a desigualdade de gênero e alguns abusos e assédios no ambiente corporativo. Para falar sobre esse tema, a gente recebe a especialista em direitos humanos, a advogada Maíra Cardoso. Maíra, seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta de hoje. Olá, muito bom dia a todas, a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer muito ao convite e é um grande prazer estar aqui com vocês falando desse tema tão relevante e importante nos dias atuais. Verdade, né? Para a gente entender e explicar para o nosso telespectador, eu queria que você já iniciasse contando os tipos de assédio, que as mulheres podem sofrer aí nesse ambiente de trabalho, né? Os tipos de violação. Sim, claro. Bom, os assédios mais comuns, infelizmente, são os assédios sexuais, né? E o que é um assédio sexual? É muito importante que a gente saiba diferenciar um assédio sexual de uma importunação sexual. O assédio sexual é uma conduta tipificada pelo nosso Código Penal e é um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado por um superior hierárquico. Isso é uma coisa muito importante para a gente saber, né? Porque só pode ser praticado por alguém que esteja ali numa condição de superioridade hierárquica em relação à vítima. Então, alguém que tem ali um cargo de direção ou de coordenação, ou um CEO da empresa. E esse assédio, ele se configura com ofensas, com ameaças de cunho sexual, em que a vítima ela se sinta ameaçada em realizar determinadas condutas. Então, eu vou dar um exemplo. O seu chefe chega para você e fala: olha, amanhã, por favor, venha sem calcinha. E eu me sinto ameaçada, né, com essa indagação dele, porque é uma indagação de cunho sexual vindo do meu superior hierárquico e que eu me sinto ameaçada porque ele é meu chefe, eu posso perder esse emprego, né? Isso é o assédio. A importunação sexual, ela entrou no nosso Código Penal com aquele caso do metrô de São Paulo, em que um cidadão ejaculou em uma mulher. Então, a importunação sexual, diferentemente do assédio, não é um crime próprio. É um crime que não exige a condição de superior hierárquico. Isso significa que, para realizar a conduta, o agente ele tem que estar ali, ele tem que fazer algum ato libidinoso na presença ali da vítima. No caso da importunação sexual, não é necessário que o agente, que a vítima ela se sinta ameaçada, diferente do assédio. No assédio, é necessário que a vítima se sinta ameaçada com a determinada conduta. O que é importante também a gente pontuar aqui? Que quando se fala de assédio e importunação sexual, isso não significa que essa ofensa deve ser voltada somente para o sexo feminino, mas para todas as pessoas. Então, um homem, uma pessoa transexual, uma pessoa, né, qualquer pessoa pode sofrer um assédio ou uma importunação sexual. E quando você diz aí da questão da hierarquia, então, quando a gente pensa em assédio sexual, é quando esse homem ou essa mulher, independente do gênero, usa do seu poder, né, vamos dizer assim, de estar numa condição superior para ameaçar, seja esse funcionário ou um colega de trabalho, por exemplo? É dessa forma que a gente tem que fazer essa distinção? É dessa forma sim, Carol. E isso é algo muito delicado, porque muitas pessoas acreditam que você precisa estar no ambiente da empresa, mas não necessariamente. Desde que aquele ambiente, aquela relação de hierarquia e de superioridade que é caracterizado pelo vínculo empregatício, se traduza para um outro lugar. Então, vamos supor, você encontra o seu chefe num bar ou num restaurante e ele vai lá e te assedia. Nesse caso, ele continua sendo seu chefe, aquela relação ela existe devido a esse vínculo empregatício. Então, muitas pessoas acreditam que é só no local da empresa, mas não, né? Porque a relação, ela transpassa outros ambientes. Importante você dizer isso, né? Porque às vezes, agora nem tanto durante a pandemia, mas tem uma questão daqueles encontros, né?
happy hours que acontecem com os chefes. Então, a gente pode fazer esse tipo de denúncia também? Com certeza, Carol. E é importante também a gente trazer isso para o ambiente agora de teletrabalho, porque esse assédio ele pode ser configurado, né, numa reunião virtual, por exemplo, ou pode ser configurado numa conversa de WhatsApp, né? Então, além de ter esse ambiente aí do happy hour, da confraternização, porque muitos assédios acontecem, principalmente nas famosas festas de fim de ano das empresas, eles também podem acontecer virtualmente no caso do cenário aí da pandemia. Exatamente. Eu falei no início, né, sobre essa questão das empresas, algumas optarem pelo trabalho híbrido ou de forma totalmente remota, e isso acontece, né, uma troca maior aí de mensagens, de conversas pelas redes sociais, o que às vezes pode trazer essa questão de mais intimidade, pode ter essa diferenciação, né? Às vezes o chefe não entende dessa forma, que mesmo tendo essa conversa, esse contato maior pelas redes sociais, ainda assim se trata de trabalho, né? Então eu queria que você explicasse um pouco mais como identificar isso, né? Às vezes a gente pensa, poxa, pode ser algo da minha cabeça, será que ele só não está sendo um pouco mais amigável por conta, né, de estar nesse ambiente virtual? Como de fato identificar se está havendo aí um assédio ou uma importunação sexual? É muito comum isso que você disse, em relação assim, ai, será que eu estou viajando? Será que é coisa da minha cabeça, né? E por isso que é muito importante as empresas investirem em treinamento, né? Em treinamento para a equipe, investir em capacitar, em educar os seus colaboradores para evitar, né, essas práticas dentro da empresa. Então, como identificar? Como saber se não é algo da minha cabeça? Partindo da premissa que se você se sentiu ameaçada de alguma certa forma por essa conduta, certamente não é algo da sua cabeça. A socialização patriarcal, ela faz com que muitas vezes nós mulheres acreditemos que as coisas que acontecem, né, as violações que acontecem com o nosso corpo, com a nossa imagem, com a nossa honra, elas derivam da nossa culpa. Então, se você se sentiu ameaçada por qualquer mensagem, por qualquer conduta, por qualquer ligação, você se sentiu ali encurralada, envergonhada, constrangida, isso daí é o termômetro que nós temos para identificar a consubstâncias, a identificar ali a caracterização de um assédio. E a gente tem também uma questão não só do assédio sexual, que às vezes fica mais explícito, mais fácil de identificar, mas, por exemplo, o assédio moral, né? Que aí, às vezes, tem uma dificuldade de entender se o que o chefe está pedindo cabe ali, né? Para aquele funcionário, para aquela funcionária. Então, é também um alerta, né? Para a gente ficar alerta a esse tipo também de assédio. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre ele. Com certeza, e é um tema muito importante, principalmente no ambiente virtual, né? Porque hoje em dia é muito mais difícil a gente colocar barreiras, né? Porque o ambiente virtual, ele traz essa proposta de estar disponível 24 horas por dia. E não é assim que as coisas acontecem e significam, né? Então, é muito importante trazer essa figura aí do assédio moral no sentido de você ficar atenta. Olha, isso faz parte das minhas funções? Eu deveria estar fazendo isso? Né? E aí tem muito essa questão de olhar as diretrizes das empresas, né? E aí a necessidade da empresa ter diretrizes do que está estabelecido no seu contrato de trabalho, qual é a tua disponibilidade que está estabelecida no seu contrato de trabalho, quais são as diretrizes do home office estabelecidas pela sua empresa, né? E se caso não tenha, cobrar uma posição institucional da empresa para que ela regulamente isso, né? Porque ninguém é obrigado a estar disponível 24 horas por dia ou ouvir palavras de alto calão ou ter tratamentos desumanos dentro do ambiente de trabalho. Então, é muito importante, caso a sua empresa não tenha certas regulamentações que regulamentem todos esses códigos de conduta, é necessário exigir da empresa uma institucionalização disso
E caso exista, verificar dentro dos códigos se a conduta está em conformidade ou não daquilo estabelecido na política interna da empresa e sempre recorrer aos canais de denúncia e ao compliance da empresa. É importante realmente, né, deixar essa cultura, né, e também como você falou aí, todas as orientações da empresa de maneira clara, para que esse empregado, né, não tenha essa dificuldade, principalmente em identificar ou se sentir acuado por conta de algum pedido de algum superior. E doutora, quando de fato o funcionário ou a funcionária identifica, tem certeza aí que sofreu ou está sofrendo um assédio sexual, um assédio moral, uma importunação de algum colega de trabalho, como deve se agir nesse momento, né? Que se é identificado e que se reconhece que tem alguma violação aí nessa relação de trabalho. Perfeito. Olha, ela pode recorrer ao 180, que é o canal de denúncias aí do Estado, o canal de denúncias públicos, mas o caminho mais comum geralmente caso a empresa seja uma empresa maior, né, e tenha ali um canal de denúncias ou um compliance, que essa pessoa recorra ali, né, e daí geralmente o que eu acredito é que esse canal de denúncias, ele tem que ser muito bem formulado. Primeiro, porque a vítima que está indo ali denunciar um assédio, ela está com medo de perder o emprego dela. Então, esse canal, ele é fundamental, porque ele tem que garantir para a vítima a segurança de expor essa vulnerabilidade e a segurança de que vão se apurar as condutas e, mais do que isso, que ela não vai ser demitida, porque geralmente as vítimas elas têm medo de recorrer, de denunciar, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa, porque elas têm medo de serem demitidas, né? Então, ela pode recorrer ou ao canal público, que é a ligação 180, ou dentro da empresa. Geralmente a empresa ela tem um canal de denúncias, que é um canal que garante esse sigilo aí da vítima, e aí se instaura um procedimento interno dentro da empresa para se averiguar a conduta. E quando a gente pensa nesses dois canais, a orientação é de fato entrar em contato, por exemplo, com o 180 e também com o órgão interno da empresa, ou apenas com um? Qual que é as principais orientações, né? De fato, eu acho que esse 180 talvez abranja um pouco mais, porque como você disse, às vezes tem esse medo, né, da demissão, de perder o emprego, ainda mais nesse momento agora de pandemia também. Então, de fato, é preciso apenas entrar em contato com um canal. Qual que é a melhor orientação? Já fazer também a denúncia no 180, por exemplo? Olha, particularmente eu acredito que as empresas, quando elas têm um sistema de compliance efetivo, ele funciona muito bem, né? Principalmente após a Lava Jato, as empresas começaram a investir no compliance. Geralmente o compliance ele é um órgão autônomo dentro da empresa, que tem uma autonomia superior à empresa. Então, se a sua empresa tem um canal interno ali de investigação, eu aconselho recorrer a esse canal interno de investigação, porque esse canal provavelmente ele foi pensado para ter alguma efetividade. Mas você pode procurar os dois, você pode procurar só um que você se sentir confortável, né? Eu prefiro não aconselhar nessa maneira da onde recorrer, porque eu acho que a vítima ela já está tão fragilizada que ela precisa agir. E daí é onde ela se sentir mais segura, né? E seja no 180, seja dentro da empresa, mas ela precisa agir, não só por ela, mas por mulheres que vão vir depois dela. Né? Então a gente precisa criar também essa cultura dentro da empresa de união de mulheres, da gente criar juntas um espaço mais seguro para outras mulheres. Acho bacana trazer também essa opção, como a senhora falou, do 180, né? Porque, às vezes, por ser um órgão da empresa, mesmo que destinado a isso e específico, que vai fazer toda uma investigação, independente se esse assédio partiu de uma liderança ou de uma chefia, às vezes, como a senhora bem falou, onde ela se sentir mais confortável, ela vai conseguir identificar, né, se 180, se a empresa vai conseguir também dar esse suporte para ela.
E quanto a provas, né? É preciso reunir provas, apenas a palavra da mulher, a gente sabe aí que muitas vezes a palavra da mulher é posta em dúvida, né? Principalmente numa questão de assédio. Então, reunir provas, seja um print no WhatsApp, ou testemunhas, às vezes alguém que tenha visto algum movimento ali mais estranho, né? Ou identificou também, por exemplo, uma ameaça ou um receio ali na presença da chefia ou de algum funcionário perto daquela funcionária ou funcionário que vai denunciar. Como é possível agir e reunir essas provas? É necessário realmente ter alguma prova de que esse assédio ou importunação aconteceu e está acontecendo? Carol, só voltando no tópico anterior sobre a questão do 180, que você muito bem aí concluiu, é muito importante também trazer esse canal que muitas vezes as pessoas elas esquecem, né? Porque a gente pensa em empresas muito grandes, geralmente o assédio ele vem do top management da empresa, dos grandes CEOs, né? E aí, quando você procura algum recurso interno, vão tentar negociar provavelmente com a vítima. Né? Por isso é muito necessário a gente saber que existem outras oportunidades, além do recurso interno e além do recurso externo, né? Externo eu digo o 180. Em relação à questão das provas, isso é algo muito polêmico, né? Porque, na verdade, se entende que bastaria a prova, não de fato do assédio, mas a prova da mulher, né, da vítima, ter se sentido ameaçada em determinada situação, isso no caso do assédio. No caso da importunação sexual, como não é necessário para o tipo, para a configuração do tipo, a questão da ameaça, que de fato o ato libidinoso tenha ocorrido, né? Então, isso é muito complicado, é mais complicado quando a gente fala do assédio. Como provar que você se sentiu ameaçada, né? Nesse caso, eu venho de uma corrente do processo penal feminista, até minha tese de mestrado é sobre isso, em que dá uma maior superioridade e necessária para buscar uma isonomia material na palavra da mulher, quando ela é vítima de assédio, de estupro ou de qualquer outra forma aí de violação que utilize recursos patriarcais. Em tese, seria suficiente, sim, a palavra da mulher, a palavra não de fato da demonstração do assédio, mas que ela se sentiu ameaçada por determinada conduta, mas vamos ser sinceras aqui, na prática, infelizmente, não é isso que acontece, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive saindo dessa esfera corporativa, mulheres tentando denunciar práticas de estupro nas delegacias e sendo desencorajadas pelos próprios delegados, falando, olha, você não tem provas e etc. Então, na prática, bastaria uma prova mínima de que você se sentiu ameaçada e não de fato da conduta do assédio. Isso é no mundo ideal, isso é o mundo da doutrina. Mas na prática, infelizmente, sabemos que não é isso que acontece. Então, eu aconselho colher o máximo de provas possíveis, mas não deixar de denunciar se você não tiver prova, porque geralmente um assediador, ele não faz essa conduta uma vez. Então, se você tem ali num canal de denúncias, uma denúncia dessa funcionária, uma denúncia dessa e dessa, isso vai juntando um conjunto probatório para se fortalecer uma investigação. Importante também dizer, né, que de fato isso pode encorajar outras mulheres, né, como a senhora bem falou, às vezes tomar uma iniciativa, outras colegas de trabalho, outros funcionários podem ter sofrido também, né, esse tipo de assédio, e aí vendo a coragem, né, dessa primeira denunciante, desse primeiro denunciante, também ter esse impulso, né, ter esse conhecimento que deve-se fazer essa denúncia, mesmo aí, como a senhora falou, que não tem essas provas, que não tenham prints, não tenham imagens, a gente sabe que é muito difícil coletar esse tipo de informação, ainda mais com esse tipo de assédio, né, com alguém de uma hierarquia maior. E pensando também na cultura, né, dessas empresas, né, depois da denúncia, o que deve ocorrer? Quais são os tipos de penalidade? Isso pensando legalmente, né, na justiça e também nas empresas. Porque, às vezes, de fato, a denunciante quer que aquele abusador seja demitido ou aconteça alguma coisa, nem que seja uma suspensão, alguma advertência, para que isso não volte a acontecer, né? Então, como você tem visto as penalidades, tanto na justiça, quanto dentro aí desses compliances nas próprias empresas? Perfeito.
Então, dentro da empresa, a empresa, ela, quando ela tem esse compliance, ela tem um processo, né, investigativo próprio, autônomo, que é diferenciado do processo estatal, né? No processo estatal é um crime, o assédio é um crime tipificado pelo Código Penal, vai ter todo ali o processo penal para averiguar aquela conduta, e se eu não me engano, tem que olhar no código, mas é 1 ano de detenção a penalidade pelo Código Penal. Dentro da empresa, hoje em dia, no Brasil, a empresa ela não tem responsabilidade criminal, né? Ela não se responsabiliza criminalmente pelos atos, né? Mas, de qualquer forma, a empresa, quando tem um funcionário que realiza algum ato, ela sofre muito em termos do seu institucional, em termos da sua imagem. Ela tem uma crise de imagem severa, ainda mais nos dias atuais. Então, por isso que eu sempre aconselho uma empresa a investir em treinamento e capacitação em relação ao assédio, porque o preço financeiro ali de você ter uma conduta de assédio dentro da empresa não é bom. A empresa perde dinheiro e vai ter que gastar um monte de dinheiro para reconfigurar ali a tua imagem no mercado com gestão de crise, com relações públicas, com assessoria de imprensa. Além disso, a pessoa, o assediador que cometeu aquela conduta ali dentro, ele vai passar por todo um processo de investigação em que vai ser concedido para ele acesso, né, ao contraditório, à ampla defesa, e aí ele vai sofrer uma sanção. Essa sanção, ela depende muito da organização, né, mas geralmente ele vai ser demitido, enfim, depende muito do que é estabelecido ali na organização da empresa, mas geralmente essa pessoa vai ser demitida, ela vai ter alguma multa, alguma sanção, isso depende de cada organização. E doutora, acho que para finalizar a gente entender se de fato a empresa é responsável, né? Quando eu digo não exatamente pelo assédio, mas talvez por não trazer essa cultura, às vezes não ter esse canal, né, de acesso direto a esse tipo de denúncia, quais são as orientações para as empresas não deixarem a desejar nesse tipo de questão, né? A gente sabe a importância, como a senhora falou, mesmo de empresas pequenas ou grandes, de ter esse canal de denúncia para que o funcionário se sinta confortável a fazer esse tipo de questionamento sobre o comportamento de um colega de trabalho. E também sobre exatamente essa responsabilidade, né, de ter essa cultura, de ter esse treinamento, como a senhora bem falou, essa conversa com os funcionários para que eles se sintam à vontade quando algo do tipo acontecer. E mesmo sem esse canal, eles possam fazer essa denúncia, seja conversando com uma chefia imediata e posteriormente fazendo a denúncia no 180, né? Com certeza. Carol, olha, cada vez mais dentro do âmbito dos direitos humanos, a gente tem percebido a necessidade de trazer as empresas como players aí para assegurar os direitos humanos. As empresas, elas são essenciais e são muito importantes nessa militância aí para a garantia dos direitos humanos, e é necessário, muito necessário, fazer essa discussão, e aí é tema aí das próximas agendas da ONU, de fazer essa discussão sobre os direitos humanos no ambiente corporativo. E é por isso, e vendo aí essa importância aí da empresa como um player para assegurar os direitos humanos, é por isso que a empresa tem que sim fomentar essa cultura dentro da empresa, não só em relação ao assédio, mas a garantia de todos os direitos humanos ali dentro, né? E aí eu vejo que, com o passar do tempo, a gente está tendo uma mudança no sentido, o compliance, como eu falei antes, né? Antes de toda essa questão da lei de corrupção, antes a corrupção da empresa era algo institucionalizado, era algo que era o nosso jeitinho, e isso mudou. Então, a necessidade de ter treinamentos, a necessidade de ter códigos, regras, abrir o diálogo na empresa e criar ali os colaboradores como colaboradores e não como pessoas que estão ali para serem exploradas, mas olhar para essas pessoas como seres humanos é fundamental. E a empresa tem que entender que isso não parte só de uma visão assim, olha, vamos ser mais humanistas, mas parte de uma visão que o mundo está mudando, né? As empresas estão mudando e o sistema de justiça está mudando. E que, hoje em dia, custa muito caro para uma imagem da empresa ela ter um assediador como CEO,
né? Talvez, antigamente, isso não custasse caro, mas hoje custa, né? Então, assim, tem toda essa nossa luta em torno da justiça social de não considerar mais algumas coisas aceitáveis ou e combater isso. E daí eu digo também o papel das mulheres líderes dentro das organizações, de usar o seu privilégio ali de estar ocupando os cargos altos para mudar a cultura dessas empresas, porque aqueles espaços eles não foram feitos para nós. O poder, desde quando ele é constituído, ele é eminente masculino. E quando nós ocupamos espaços de poder, a gente acaba já se sentindo ali impostora. Eu trabalho isso muito com as minhas clientes, desse sentimento de impostora, de baixa autoconfiança. E aí, como esse poder, como esses cargos, como essas estruturas dentro das empresas, elas não foram desenhadas para nós, cabe também um esforço conjunto das mulheres que já estão ali naqueles cargos de liderança, militarem dentro das empresas para remodelar os espaços, para que os espaços eles sejam redesenhados para as mulheres e sejam feitos para que as mulheres se sintam seguras. Perfeito. E doutora, acho que a mensagem final é, de fato, então, denunciar, né? Acho que eu vou deixar esse espaço final para a senhora conversar com o nosso telespectador, que às vezes está passando por algo do tipo, né? Mas, de fato, fazer essa denúncia, mesmo que a senhora falou, sem provas legítimas físicas, né? Mas trazer, pelo menos, esse debate aí para a corporação. Com certeza. E se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para todas as telespectadoras e os telespectadores, é o seguinte: denunciem, gente. A gente precisa, não é porque uma cultura ela tá mitigada, porque é uma cultura que a gente não acredita, olha, eu não vou fazer isso, porque isso não vai dar resultado, que a gente não tem que dar o primeiro passo em uma mudança. A gente tem que fazer isso não só por nós, mas fazer isso para quem vem depois da gente, para um mundo melhor, né? Eu costumo pensar, e aí eu quero trazer aquela frase, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo significa ter coragem de fazer as coisas não só por você, mas pelas outras pessoas. E aí trazer muito essa questão da sororidade. Se nós mulheres queremos um espaço melhor e mais seguro para nós, nós temos que zelar também pela segurança de outras mulheres e nos unir. Então, pense, quando você for denunciar, você não está fazendo isso só por você, mas você está fazendo por todas as mulheres. É como se você estivesse dando um passinho em direção a um mundo melhor, a uma organização melhor. E eu sei que muitas vezes parece frustrante, eu sei que muitas vezes parece desestimulante pensar, olha, eu não vou fazer isso, por que eu vou me desgastar dessa maneira se não vai dar nenhum resultado? Mas é fundamental, porque são pequenos passos que juntos, esses pequenos passos de várias mulheres juntas, eles mudam uma organização, eles mudam uma cultura e eles mudam uma política institucional. Perfeito. Muito obrigada, doutora Maíra Cardoso, especialista em direitos humanos, falou aqui na Lespe Conecta sobre assédio sexual moral dentro do ambiente corporativo, seja ele presencial ou remoto. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora, pela sua participação no nosso programa hoje. E a todos vocês que acompanharam a Lespe Conecta, se gostar e gostaria de rever este ou outro programa, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!